Hoje nós vamos fazer a exposição do capítulo 9, do versículo ao versículo 14. Porque aqui começamos, né? Meu nome é Patrícia Davi Brau. Versículo ao versículo 14. Pedirei para os irmãos se atentarem nesses versículos que vamos trabalhar hoje. Irmã Vanessa, pode ler para nós? Do 1 ao 14? Como preferir. Digo a verdade em Cristo. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas. A partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo. Bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por ser descendentes de Abraão, passarão todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Amém. Obrigado. Antes de efetivamente estudarmos, versículo por versículo, aqui, o que esse texto diz para nós, nós podemos nos lembrar do capítulo 8, onde Paulo estabeleceu alguns pontos importantes para nós entendermos os contextos futuros de Romanos. Nós aprendemos que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão firmados em Jesus, entregues a Jesus. E que a partir daí nós temos também o Espírito Santo, que nos convence do erro, da morte, do pecado, nos marca, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, o cristão ele tem o Espírito Santo. E somos chamados de Deus, herdeiros com Cristo. Isso também aprendemos nos últimos capítulos, especificamente no capítulo 8 de Romanos. E uma vez em Cristo, chamados de filhos, nada pode nos separar do amor de Deus. Então nós aprendemos essas coisas importantes também. Eu deixei aqui os últimos versículos de Romanos 8, 39. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim Paulo conclui Romanos 8. E a partir daí, então, algo abordado por Paulo. Ele vai tratar conosco aqui, capítulo 9. Que as promessas de Deus são seguras, Porque Israel, o povo da aliança, o povo de Deus, rejeitou o Messias. O que há de ser dito a respeito dos judeus. Nós vamos perceber que ele direciona algumas coisas para eles. A partir dessa lição, nós iniciamos a segunda metade da carta de Paulo aos Romanos,
dos próximos 3 capítulos, né, o capítulo 9, 10 e o capítulo 11, Paulo ele vai trazer o ensino do Evangelho com as promessas de Deus, relacionadas também ao povo de Israel. Por isso, a gente vai ver não menos que 30 vezes Paulo citando o Velho Testamento nessa sessão. Isso mostra que ele estava escrevendo predominantemente para aqueles que conheciam as Escrituras, que já conheciam a lei e que já conheciam as promessas feitas aos patriarcas, né? Abraão, Isaac. Então, Romanos 9 vai ser, sim, um capítulo desafiador, um pouco complexo, né, para o nosso entendimento, que é limitado, mas nós vamos ver algumas questões importantes onde nós podemos fixar a nossa atenção, né? Algumas coisas como a soberania e a justiça de Deus. O apóstolo Paulo ele vai lutar contra algumas questões que os próprios judeus levantaram em seu original do Evangelho. Alguns motivos que eles colocam aqui, o porquê de não terem aceitado Jesus. Paulo vai dar atenção sobre esse assunto nos próximos 3 capítulos. Vamos fazer a leitura novamente. Vou pedir para a irmã Noemi, pode ler para nós o versículo 1 ao versículo 3. 1 ao 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Amém. Passa o microfone para o lado, Noemi. Vamos ler também o 4 e o 5. Somos eleitos, pertencentes à adoção e também à glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são as patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Bom, o verso 1 ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Paulo afirma 3 testemunhas aqui da verdade que ele vai dizer. Primeiro, digo a verdade em Cristo. Segundo, testemunhando comigo o Espírito Santo. E terceiro, a sua própria consciência. Ou seja, ele estava, inclusive, se comprometendo ali com isso. Essa declaração mostra que o que ele estava prestes a dizer era extremamente sério, era profundo, e ele tinha esses 3 pontos aqui como testemunha dele. Então, ele chama a atenção daquelas pessoas no início. E o versículos 2 e 3, ele diz: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, separado, considerado maldito. Ele conclui, né, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo começa expressando a sua profunda tristeza e angústia pela incredulidade de muitos judeus que não chegaram em fé. A linguagem ela é extremamente intensa porque a expressão anátema significa maldito, né? Separado para destruição. E ele disse que estaria disposto a ser separado de Cristo, e isso significasse a salvação de muitos irmãos judeus que ouviram a mensagem dos profetas que viriam o Messias, e o Messias veio, e eles creram. Então Paulo diz: eu sinto-me triste no coração, porque eu mesmo desejaria ser chamado separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que ele fala, meus compatriotas, segundo a carne, né? Então o apóstolo ele começa expressando esse amor, essa preocupação por eles. Embora o mistério que
Deus deu a Paulo fosse direcionado aos gentios, né, como nós já aprendemos, Romanos 11, Atos, no capítulo 9, Gálatas 2, que nós já aprendemos também, Paulo, ele pregou muito para os gentios. Mas ainda assim ele se preocupava intensamente com os seus compatriotas judeus. É o texto dizendo para nós essa preocupação de Paulo em relação a isso. E é natural, né, que preocupemos com alguns irmãos que ainda não chegaram em fé, ou pessoas que nós conhecemos que também não chegaram em fé. No capítulo 10, versículo 1, eu deixei no slide para os irmãos também, diz assim, Paulo afirmando, né? A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, ou seja, dos judeus, são para que sejam salvos. Então, o que dependesse dele fazer, para levar a mensagem, para entregar a mensagem do Senhor Jesus, ele faria. Mas nós sabemos que não compete a nós convencer, mas entregar a mensagem. Paulo estava dizendo que era, se fosse possível, se estivesse de acordo com a vontade de Deus, ele estava disposto a chegar a esse ponto, né, de salvar os judeus. Mas, evidentemente, não era possível. No capítulo 14, ele diria assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, nós podemos sim ouvir a mensagem, a partir do momento que ela foi ensinada, nós ouvimos a mensagem e podemos crer nela. Por nós, e não pelo outro. Né? Por isso ele diz, cada um de nós dará contas de si mesmo. A expressão de preocupação do apóstolo Paulo, irmãos, faz lembrar muito o que Moisés fez lá no Monte Sinai. Depois que os israelitas suscitaram a ira de Deus, levantaram a ira de Deus fazendo um bezerro de ouro, todo mundo se lembra desse episódio? Lá em Êxodo 32, versículo 31 e 32. Ele diz, agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro. Para facilitar, em outras palavras, Moisés estava dizendo, se o Senhor condenar meus irmãos israelitas por isso, também condene a mim. Porque também sou culpado. Em ambos os casos, nós temos expressões de intensa preocupação e um amor fraternal ali. Porque Moisés, da mesma forma que Paulo, posiciona dessa forma, usando de compaixão para com aquele irmão. Ele diz em Romanos 3, né? Olha, meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo usava esse termo, irmãos, para se referir aos irmãos cristãos, irmãos em Cristo. Mas aqui, ele aplicou o termo aos judeus com o intuito de enfatizar o seu vínculo com o povo judeu. Entende? Então ele está chamando os meus irmãos segundo a carne. É como nós somos aqui irmãos segundo o Espírito, não é? Nós somos igreja, chamamos uns aos outros irmãos. Paulo usava dessa forma também, mas nesse momento ele se refere aos judeus, aos seus irmãos compatriotas de carne, né, de nação. E após se referir aos seus irmãos, seus compatriotas, segundo a carne, Paulo fez um resumo das bênçãos concedidas por Deus à nação judaica, ao povo de Israel. De certa forma, ele trazendo ali algumas lembranças que eles, obviamente, conheceriam, e que talvez por meio dessas palavras, os corações deles pudessem de alguma forma ser quebrantados. Olha o que ele diz no versículo 4 e o versículo 5, acompanha na sua Bíblia ou no slide. Ele diz, são israelitas, pertencentes à adoção e também à glória, às alianças, olha, a legislação, ou seja, a lei, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, olha que privilégio, segundo a carne, o qual é sobre todos, bendito para todos sempre. Amém. Olha as questões que Paulo levanta, e nós vamos abordar individualmente cada uma delas. Primeiro ponto, Paulo disse, são israelitas. O termo israelita refere-se a qualquer descendente de Israel, ou Jacó, né?
e tinham um significado especial para os judeus. Eles gostavam dessa referência, né? Eu sou israelita, povo escolhido de Deus. O primeiro ponto que ele levanta é esse. O segundo que ele diz aqui, pertence à adoção. A palavra adoção ela enfatiza que Deus escolheu os pertencentes à nação de Israel para serem seus filhos e filhas. Deus não escolheu amorreus, filisteus, moabitas. Ele escolheu um povo dele. O povo dele era o povo de Israel. E ele cita no terceiro ponto a glória. O mais provável é que o termo se refira à glória da presença de Deus no meio do seu povo. Nós sabemos, né, em vários momentos ali, a manifestação de Deus no meio do povo, o agir e o mover de Deus no meio do povo, através da vida dos profetas também. E aí, Paulo recorda no quarto ponto as alianças. Deus fez alianças com Abraão, lá em Gênesis, com o Sinai, com o povo, com Moisés, aliança com o rei Davi. E o que nos chama a atenção? Todas essas as alianças envolviam somente a nação de Israel. Era direcionada. Entende o raciocínio que Paulo vai criando ali, né? Para eles entenderem o que eles tinham na mão. O privilégio de ser chamado povo de Deus. E aí ele consegue um ponto nos versículos que lemos. A concessão da lei ou a legislação, né? Na Almeida Revista Atualizada. Eles tinham a lei de Deus, a forma em que Deus gostaria de ser adorado, seus preceitos, aquilo que a nação dele deveria fazer. Ele cita também depois o culto, né, a adoração no templo. O Senhor deu aos israelitas detalhes específicos sobre como deveriam aproximar-se dele lá no tabernáculo. Lembra lá quando ele sai do Egito, do êxodo, monta o tabernáculo, como eles deveriam adorar ao Senhor. Mais tarde do templo, né? Então, tudo muito bonitinho por Deus. O sétimo ponto, ele fala sobre as promessas, no versículo 4, né? Encerrando a lista no versículo 4, ele fala sobre as promessas. E nós sabemos que o Antigo Testamento está repleto de promessas ao povo de Deus. Mas as promessas mais importantes são as relacionadas ao Messias. Só os israelitas receberam essas promessas. No versículo 5, ele cita: eles são os patriarcas, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó. Eles são os patriarcas. E no versículo 9, no versículo 5, na segunda parte do versículo, ele diz: deles descende o Cristo, ou seja, o Messias, segundo a carne. A última e mais importante vantagem de Israel é citada no versículo 5, né? Cristo, que veio por meio deles. Entende? A descendência. O propósito principal de Deus, ao separar uma nação, preparar um povo através do qual traria o Messias. Jesus, né? Até o corpo físico. Essa foi a marca mais distintiva de Israel. Porque nenhuma nação, nenhuma outra nação foi honrada dessa maneira. Porque falando segundo a carne, como Paulo fala aqui, Jesus é de ascendência judaica, né? Romanos 1, Mateus, o capítulo 1, também vai listar toda a genealogia de Jesus, não é verdade? Segundo a carne. E Paulo concluiu dizendo no versículo 5: o qual é sobre todos bendito para todos sempre. Amém. É chamado de doxologia, né? Essa parte final, né? Como nós oramos, né? Bendito seja Deus, em nome de Jesus, amém. Uma palavra de expressão, de louvor, né?
reconhecendo primeiro que Cristo é sobre todos. Todo o desenrolar de Paulo num assunto era para que eles entendessem que o Cristo veio, que o Messias tão esperado, prometido lá atrás, veio. E esse versículo, irmãos, interessante que ele diz assim: Deus bendito para todos sempre. Ele merece estar entre os que chamam Jesus, explicitamente de Deus. Aqueles que têm dúvida, Jesus ele é 100% Deus, ele foi 100% Deus e 100% homem. E esse aqui merece estar no rol dos versículos que falam isso diretamente. Pegando um beijo aqui já. Vamos seguir para a segunda metade dos versos. Vamos ler o versículo 6 ao versículo 13. Irmão, Alex, pode ler para nós? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. E nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amém. Obrigado, irmão. Após declarar-se amigo, não inimigo dos judeus, né? Ele chama inicialmente de compatriotas, de irmãos segundo a carne, nos primeiros versículos que nós temos. Paulo inicia sua exposição do problema dos judeus. De fato. Paulo se volta para mostrar que a rejeição pelos judeus não fez com que Deus quebrasse sua promessa a Israel. Ele disse, né? Antes mesmo de alguém perguntar, talvez, aqui, mas ele fala no versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque alguém poderia indagar, né? Alguns não creram, então falhou. E ele diz, e não pensemos, né? Porque ela não falhou. Isto é, Deus prometeu com sua palavra abençoar os filhos de Abraão. E essa promessa não se tornou nula, né? Ela se cumpriu. Assim como muitas outras promessas de Deus. E nesse contexto, é uma referência às promessas de Deus a Israel. E lembrando daquilo que foi prometido a esses patriarcas. Paulo está declarando que os propósitos e as promessas feitas por Deus nunca falham. Nunca falharam. No versículo 6, ainda na parte B, o texto diz: porque nem todos os de Israel, olha isso, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Em outras versões, nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Ou seja, que ouviram os profetas, que ouviram as orientações de Deus, e quando o Messias veio, eles creram. Porque alguns judeus acreditaram, não é verdade? Assim como o próprio Paulo. Ou seja, eles entenderam as promessas de Deus, eles ouviram a mensagem de Deus, e quando o Messias chegou, eles entenderam. Mas Paulo chama aqui a atenção, como em outros momentos, no capítulo 2, Paulo disse: não é judeu quem o é apenas exteriormente, porém judeu é aquele que o é exteriormente, que ouviu a mensagem dos profetas, que entendeu que o Messias veio. O verdadeiro judeu, do capítulo 2, e o verdadeiro Israel, são referências
aos poucos judeus que cumpriram o propósito de Deus para a nação judaica, aceitando Jesus como Messias. E entendendo isso. Então, Paulo estabeleceu primeiramente que não bastava serem descendentes físicos de Abraão. Olha o versículo 7, o que o texto diz. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Entende? Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Abraão teve vários filhos, como nós sabemos. O que mais conhecemos, incluindo Ismael, filho de Agar, né? E Isaac. Todavia, apenas um deles foi escolhido para receber essas promessas, né? Originalmente feitas a Abraão. E a citação em Romanos 9, versículo 7, é de Gênesis 21, 12, onde Deus disse a Abraão: por Isaac será chamada a tua descendência. E Paulo prossegue dizendo no versículo 8: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Filhos da promessa refere-se aos filhos e resultado da promessa. Ismael, como sabemos, era um filho da carne. Mas Isaac era o filho da promessa. Quando o Senhor faz a promessa a Abraão e a Sara, talvez em um momento de ansiedade, nós somos ansiosos, né? Sabemos exatamente o que aconteceu a fundo nos corações deles, mas vem Agar com Abraão e tem Ismael, filho da carne. Que promessa foi essa? Olha o versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. A promessa que Deus fez a Abraão, quando esse tinha quase 99 anos, se não me engano, de idade, Sara quase 90, é que eles teriam um filho. Não precisariam deles fazer o que foi feito ali com a serva, né, Agar? Gênesis 18, versículo 10 diz: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará um filho. Promessa de Deus, o filho, promessa de Deus. Ismael ou Isaac? Isaac, não é? Um ano depois, então, a promessa se cumpre conforme a Deus. Paulo, a partir daí, ele citou as gerações dos filhos de Isaac. Olha os versículos seguintes, versículo 10 e versículo 13. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Pouco tanto como complexo, né, algumas coisas, mas um detalhe interessante é que Deus escolheu antes mesmo de Jacó e Esaú terem nascido, antes que tivessem feito bem ou mal. A escolha já havia sido feita. O que podemos entender sobre isso? Né? Que desempenho, bondade, potencial não constituíram fatores aqui determinantes para a escolha de Deus. Se você me perguntar como foi feito isso, ou como é feito isso, eu não sei te explicar. Algumas coisas vão fugir do nosso entendimento. Nada que Jacó e Esaú fizesse após terem nascido determinaria que Deus escolhesse um ou outro, porque eles foram escolhidos antes mesmo de seu nascimento, como o texto nos fala. Paulo queria mostrar que Deus tem o direito soberano de escolher a quem ele quiser. Soberano aplicado a Deus refere-se a ele possuir total autoridade. E quem conheceu a mente do Senhor? É assim que a Bíblia nos fala. Malaquias foi citado aqui neste texto.
na última parte do texto que lemos, né? Quando ele diz, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E Deus fez escolhas em relação a quem ele usaria para levar a cabo o seu propósito. Então ele escolhe a nação de Israel, povo de Deus. E deste povo saiu o Messias, o Salvador. É disso que Paulo vinha tratando desde os primeiros versículos. Paulo mostrou que Deus tem o direito de fazer essas coisas. Por quê? É Deus. E aí você pode levantar uma questão, mas Lucas, isso não é injusto? Olha o que Paulo diz no último versículo, versículo 14. Olha, Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Talvez antes mesmo de alguém responder, ele disse, de modo nenhum. Isso está em perfeita harmonia com outras passagens bíblicas, como Deuteronômio 32, versículo 4, que diz o seguinte, ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É o que Paulo está dizendo. Não há injustiça nas coisas de Deus, naquilo que ele fez, ou que ele faz. E ao levantar essa pergunta, obviamente, Paulo levanta uma reflexão profunda, né, sobre o caráter de Deus. Como pode ser isso? O Messias veio, alguns creram, outros não, como nós vimos, então a mensagem falhou. Paulo diz, nunca falha. Deus é injusto por isso? Não, ele é justo. Difícil às vezes, né, a gente ter algumas compreensões. Porque de fato poderia surgir alguns suspeitos aqui de que Deus estivesse agindo de forma parcial ou injusta por conta disso. No entanto, a resposta de Paulo, ela foi clara, firme, né, absoluta. De modo nenhum, ele é justo. E essa declaração reafirma uma verdade central das Escrituras que podemos aprender. E eu prefiro me assegurar nela, de que a palavra de Deus é segura. E aquilo que ele faz é bom. Deus é perfeitamente justo em todos os seus caminhos. A sua vontade, os seus decretos, as suas ações, nunca estão separados da sua santidade, né, da sua sabedoria, da sua justiça. Aquilo que, aos nossos olhos, né, carnais, humanos, limitados, pode parecer difícil de compreender, jamais significa que exista injustiça em Deus. Pois o padrão da justiça de Deus não é o entendimento humano, mas o seu próprio caráter. Então, Romanos 9, irmãos, nessa primeira etapa, nessa primeira parte aqui, versículo 14, nos conduz a algumas verdades espirituais fundamentais para o nosso entendimento aqui, de modo geral. Primeiro é que precisamos ter humildade, né? Humildade de reconhecer que Deus é infinitamente mais sábio que nós. Segundo, que nós precisamos exercer fé, confiança, sabendo que o Senhor nunca age de maneira injusta, ainda que seus caminhos estejam além da nossa compreensão. E Deus, ainda que nós não entendemos algumas coisas. Assim, a pergunta de Paulo, ela não termina em dúvida, mas em uma afirmação. O Deus que governa a história da redenção, todo o plano que foi esboçado aqui por Paulo, ensinando a esses homens, ele se condoendo com os seus irmãos, que não creram, mostrando para eles, olha, o Messias que veio dos criados de Abraão, Isaac, Jacó, mostrando toda a trajetória. O profeta Isaías, inclusive, no capítulo 53, ele narra o que aconteceria com esse Cristo, com esse Messias. E eles tendo a palavra na mão, as orientações de Deus, alguns ainda rejeitaram. E Paulo, no início dos versículos aqui do capítulo 9, disse que ele se percebeu. Ele ficou triste por seus compatriotas. Deus é digno de confiança, digno de toda adoração, irmãos. E sabemos que esses capítulos que vamos estudar, capítulo 9 ao capítulo 15, volta de ver, né, devem nos convencer de que há muitas coisas que
não saberemos a respeito de Deus e seus desígnios. Algumas sim, outras não. Mas o que faz suficiente para nós está aqui, está escrito, né, na sua palavra, para a nossa salvação. E por isso eu deixei um texto aqui também, como o próprio Paulo citou, vários textos do Antigo Testamento, do caráter de Deus, Deuteronômio 29, 29, citarei também essa, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, que possamos ser gratos por Deus ter nos revelado algumas coisas. Um texto criador, né, como esse, alguns estudiosos aí dizem que é um dos mais difíceis, né, o capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos. Mas podemos nos concentrar aqui na soberania de Deus, na sua graça, na sua misericórdia, né, no seu favor. E nos lembrar que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. É sempre importante reforçarmos isso. Fala sobre a responsabilidade também de respondermos à mensagem do Evangelho. Paulo diz que os gentios, que não buscavam a justiça, não viviam debaixo da lei, alcançaram pela fé em Jesus. Enquanto muitos judeus que buscavam a lei, a justiça, não alcançaram. É basicamente isso, em resumo, que nós aprendemos aqui hoje. Eles tinham os profetas, eles tinham os patriarcas, eles tinham todos os ensinamentos de Deus. E ainda assim, eles não creram. Em contrapartida, os gentios, que não sabiam por vezes nada sobre a lei, ou sobre como servir no tabernáculo, no templo, como era isso, a tradição judaica, muitos ouviram a mensagem de Jesus e creram. Então nós podemos entender que a fé em Jesus Cristo é a chave para a salvação. E essa fé está disponível para todos, para o nosso tempo, para a nossa geração. Amém? Vamos parar por aqui, irmãos, que já tem tempo. Nós voltamos na próxima aula, no Romanos capítulo 9, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15. Então não perca, nós vamos fazer uma pausa para o café agora e voltamos para o culto de adoração ao Senhor em nome de Jesus.